Oi, Lu, querida. Oi. Oi, André. Tudo bom? Bom começo de noite pra gente. Lu, querida. Oi, meu amor. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre criatividade. Oi, Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Vamos falar sobre criatividade e flexibilidade, o quanto isso está interligado. São várias coisas que conectam, mas vamos esperar um pouquinho mais pra gente começar a desenvolver o assunto. Que bom vocês aqui. Bem pontual, Lu, querida. Que legal. Que legal. Tá sempre junto. Gente, se alguém quiser colocar alguma questão aqui falando sobre criatividade, se é fácil pra você, se é difícil, se você se sente uma pessoa flexível, se você se sente uma pessoa mais inflexível, mais rígida, se você vê dificuldade na sua vida. Oi, Aninha, bem-vinda, bom começo de noite. A gente vai falar sobre criatividade e flexibilidade, como isso está ligado. Várias questões, vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa. Quem quiser colocar, então, alguma reflexão sobre... Tudo bom, Gustavo? Boa noite. Quiser colocar alguma reflexão sobre como é que você vê isso na sua vida, a importância disso na sua vida, né? Porque muitas pessoas, durante muito tempo, têm aquela ideia de que criatividade é algo relegado a um grupo específico, né? Oi, Aninha. Boa noite. Tinha te dado oi, né? Agora, boa noite. Oi, Vitor. Victor. Tudo bom, Victor? Boa noite. Então, às vezes, a criatividade, muitas vezes, né, ficou relegada aos artistas, como algo, assim, que a gente ou é ou não é. E sermos criativos faz toda a diferença pra gente atravessar os momentos difíceis da nossa vida, os momentos de crise, e também pra gente potencializar os momentos de pico, né? A gente tem momentos de vale e momentos de pico. A gente sempre vai ter esses momentos se intercalando, né, na nossa vida. Oi, Fabi, tudo bem? Então, gente, vamos começar. Algumas coisas encostam nisso, né? Na nossa flexibilidade e na nossa criatividade. Uma das coisas que eu vejo muito é a nossa questão em relação ao passado. Porque se nós somos pessoas que, naturalmente pra gente, quando uma situação se repete, a gente tem a tendência a pensar nas situações que nós vivemos parecidas com essa lá atrás. E a nossa tendência... Oi, Flávia! Tudo bom, querida? Que legal te ver aqui. A gente está falando sobre criatividade e flexibilidade. Então, a gente tem uma tendência, estou trazendo alguns aspectos, né, que vinculam com isso. Então, muitas vezes, nós temos essa questão de repetir padrões, né, do passado. Então, isso é muito importante, assim, quanto mais a gente consegue viver o aqui e agora e limpar essas questões, quando nós percebemos que elas estão presentes, a gente consegue possibilitar novas experiências e também mais criatividade. Oi, gente. Oi, Mônica e Marilu. Então, se nós... E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes essa questão do passado, ela vem e toma uma proporção e acaba nos tirando da criatividade. Então, o nosso natural é seguir aquilo que a gente já conhece. O nosso cérebro, ele faz o caminho mais fácil. Geralmente ele faz isso. Então, assim, ele vai buscar a resposta mais fácil. Claro que às vezes é interessante essa resposta mais fácil, né? Às vezes é o que a gente precisa naquele momento. O que nós temos que ter atenção é pra gente não ficar viciado nisso, né? Porque isso nos tira da nossa criatividade. Então, a criatividade, ela tá muito... Oi, Julieta, oi, Celinha, Marilu já deu. A nossa criatividade, ela tá muito vinculada com a nossa flexibilidade. Elas são proporcionais, assim, quanto mais flexível eu sou, mais criativa eu sou. Quanto mais criativa, a minha tendência é ser mais flexível, né? Não sei como é que vocês se percebem na vida de vocês hoje. Porque, às vezes, nós temos hábitos, né, tão... Oi, gente que tá chegando. Nós temos hábitos tão repetidos, né? Claro que hábitos são situações repetidas, mas enfim, nós criamos hábitos para tanta coisa que a gente deixa pouco espaço para que nós possamos ser criativos.
E esse que é o problema. Então, nós sempre temos que atentar para estimular a nossa criatividade, porque é através dela que nós podemos evoluir e transformar a nossa vida. A criatividade, ela dá esse sabor diferente, ela traz essa leveza. E quando que a nossa criatividade é mais exigida? Geralmente, ela é mais exigida nos momentos de crise, né? Em situações onde a gente não tem as coisas muito fáceis. Aí isso estimula mais ainda a nossa criatividade, não que ela não possa existir quando a vida vai fácil também, porque é bom, né? É bom também quando a vida vai fácil. É importante esse equilíbrio, né? De nós termos situações que nos desafiam mais e nós termos situações onde a gente pode relaxar, né? Oi, gente. Então, tem um exercício, aproveitar que tem bastante gente aqui pra gente treinar juntos, que é bem interessante. Um aspecto muito relevante que estimula a nossa criatividade, além do estado de presença, que é o aqui e agora, que favorece quase que tudo na nossa vida, né? É a questão vibracional. Se nós estamos vibrando numa energia mais alta, nós temos tendência a nos tornarmos mais criativos e mais motivados. Motivados sim, por óbvio, né? Mas se nós estamos vibrando numa energia mais baixa, é mais difícil. O que acontece? A gente tem como direcionar a nossa energia. Tem dias que é mais difícil, claro, né? Hoje, por exemplo, foi um dia que eu estava bem cansada durante o dia e foi um dia mais desafiador para manter e para subir a vibração. Como eu estava cansada, eu precisava descansar. Então, a gente precisa ouvir o que nós temos necessidade, precisamos fazer isso pela gente, né? Obrigada, Victor. Então, quero fazer um exercício com vocês. Oi, Nica! Olha que legal, o Nica acabou de entrar, vou fazer um exercício aqui que a gente já fez em grupo. Eu e a Nica, nós trabalhamos com grupos ao vivo em workshops, né? E eu quero trazer aqui na internet agora esse exercício que nós fizemos em grupo, há um tempo atrás. A Nica vai ver agora aqui como é que vai funcionar isso na internet, depois me dá feedback. Oi, Gabi, saudades que vão te ter aqui. Então, gente, como é que é esse exercício? Esse exercício é pra gente poder perceber, ele é um exercício que foi feito, né, muitas vezes cientificamente, e é para nós percebermos como essa questão da vibração pode nos direcionar para mais criatividade ou para menos. Oi, Rosi! Então, assim, gente, a gente vai acessar agora, através dessa atividade, 3 situações. Eu quero que vocês, num primeiro momento, olhem para a palma da mão de vocês, uma coisa bem neutra, né? Olhem para a palma da mão de vocês, fiquem olhando ali um tempinho. Eu vou contar aqui uns segundos. Fiquem olhando para a mão de vocês, bem assim, concentrados nos detalhes da mão de vocês. E eu vou contar aqui, deixa eu ver aqui, tô com o celular aqui, né? Eu vou contar aqui nos dedos, eu vou contar aqui uns 15 segundos, um pouquinho mais, pra gente poder experimentar. Oi, Cristina. Oi, Maria Helena. Legal, gente. Vamos lá, então, olhem para a palma da mão de vocês e fiquem concentrados, só ouvindo a minha voz aqui, fiquem concentrados nos detalhes das mãos de vocês, assim. Fiquem olhando, tá? Olha pro detalhe da mão. Então, eu vou contar aqui, né? Vou contar sem ficar falando, vocês fiquem concentrados na mão de vocês. Pros detalhes, como é que são os dedos, como é que é a palma, observa, presta atenção em cada linha, vai observando. Para quem tá chegando, a gente tá fazendo um exercício. Olha para a palma da sua mão e observa. Olá, Ivana, olá, Rosana. Vocês querem entrar no exercício? Observem a palma da sua mão por um tempinho. As linhas, como é que é a mão. E agora, depois de fazer esse exercício, para quem entrou no finzinho e depois pode repetir, para ter uma experiência mais completa, quero que vocês me digam, que vocês me digam não, se vocês puderem anotar, e se não puderem anotar, enumerem nos dedos mesmo, o que vocês deu vontade de fazer. O que dá vontade de fazer depois de fazer esse exercício? Enumerem aí na mão de vocês, contagem nos dedos, ou se quem tiver caneta escreve, né? O que deu vontade de fazer nesse exercício de observar a mão? Olhar para a mão, prestar atenção nos detalhes da mão, né? Todo mundo fez? Vou imaginar que sim. Laurinha,
A gente tá no meio de um exercício aqui. Todo mundo, então, escrevendo o que sentiu vontade de fazer quando olhar. Tomar uma cerveja, Vitor. Tá bom. Bota ali, então, o que deu vontade. Se deu vontade de fazer uma coisa, duas, enfim. Daqui a pouco olha pra mão, a mão tá com calor, né? Tá suada, dá vontade de tomar cerveja. Tá, gente, agora a gente vai pra segunda etapa do exercício, tá? Eu quero que vocês pensem em alguma situação ruim que vocês atravessaram. Que vocês lembrem de uma situação ruim, de um sentimento ruim, de passar hidratante nas mãos, boa. E vocês pensem nessa situação ruim, nessa sensação que vocês sentiram que não foi boa. E fiquem pensando nela por uns segundos, tá? Vou contar aqui, eu e Neuma, a gente tá num exercício aqui de um teste para ver como que o estado vibracional e a nossa questão mental interfere, né, na nossa criatividade. Então, quem tá chegando, a gente tá no meio do exercício, pensem aí numa coisa ruim, gente, uma coisa que aconteceu com vocês que não foi legal. Pensem nessa coisa, lembrem de algum detalhe, conectem com o sentimento disso, uma situação. Pintar de tinta, boa. Pensem. Depois de olhar pra mão, vocês escreveram o que vocês deu vontade de fazer, tá? É desafiador fazer na live isso, né? É diferente do que fazer em grupo. Tô estreando hoje esse exercício. Vamos ver como é que vai sair. Se a gente vai alcançar, né, esse insight. Então agora, depois vocês pensaram numa coisa ruim, que vocês ficaram um tempinho pensando nisso, vocês vão escrever o que deu vontade de fazer. Depois de conectar com esse sentimento, assim, de algo que não foi legal, de um sentimento que não é muito bom. Aí vocês escrevam o que deu vontade de fazer, tá? Quem tá chegando, a gente tá fazendo um exercício para avaliar aqui como que a nossa questão de pensamento interfere no nosso vibracional e como esse vibracional interfere na nossa criatividade. Então, escrevam ali quantas coisas deu vontade de fazer, né? Uma, duas, enfim. Depois no primeiro exercício, né? Quantas deu vontade de fazer. E agora, gente, por último, eu tô dando menos tempo, tá? E depois vocês podem fazer isso por conta. Fazer ele com mais tempo, assim, deixando 1 ou 2 minutos para cada atividade, até mais. Agora, gente, eu quero que vocês pensem em uma coisa boa, uma lembrança, uma situação legal que vocês viveram, um momento bacana que vocês viveram. E aí vocês vão pensar por um tempo nisso. E depois vão fazer a mesma coisa. Aprender a ter mais controle das emoções. Quando fez essa do pensamento ruim, né, Fábio? Tá? E agora, da coisa boa, vocês também escrevam, tá? Eu não sei se vai funcionar exatamente aqui, porque a gente teve menos tempo, mas de qualquer forma, mais ou menos já falei como funciona. Qual é o objetivo, gente? Vocês já fizeram da parte boa, gravem que a gente tem que fazer 3 movimentos. O primeiro movimento vocês vão fazer com algo neutro, que é a palma da mão de vocês, olhar para a palma da mão, tá? Então vejam ali o que deu vontade de fazer, uma coisa, 2 coisas, deu muitas ideias, como é que foi olhar para a palma da mão, tá? Depois, quando vocês fazem o exercício de pensar sobre algo que não é legal, que não foi bom, que traz uma sensação ruim, vocês vão também anotar quantas coisas vieram para vocês durante esses pensamentos. E no terceiro momento, a mesma coisa. Então, depois é legal vocês fazerem isso com mais tempo, tá? Desvencilhar de apego sem sentido. Isso foi, Ângela, isso foi em qual das atividades? Oi, Andréia. Foi na primeira, na segunda ou na terceira que veio? O que é importante que vocês olhem e percebam nessa atividade, tá? Que na atividade onde vocês mentalizam uma coisa boa, vocês vão conseguir, pelo menos o que foi conseguido em teste científico, e por isso que foi curtinho o nosso, hoje ficou meio fora, né, da gente teria que ter tido mais tempo, mas vocês podem fazer. Quando você pensa numa coisa boa, você vai ter mais vontade de fazer mais coisas. Quando você olha para a mão, é mais neutro. E quando você olha e você pensa nas coisas que não fizeram bem, dá vontade de fazer menos coisas. Você sente, só no pensar em uma coisa neutra, uma coisa triste, né, que não traz uma coisa não muito boa, e algo positivo, você vai perceber que a sua vontade se movimenta. Parece uma coisa bastante óbvia,
Mas é que a gente não faz esse exercício normalmente na nossa vida. O que a gente faz? E por isso eu falei do aqui e agora. A gente tem a tendência de uma coisa dar errado, qual é a associação, qual é o nosso processo de associação. Então nós vamos buscar tudo que não deu certo. E aí esse tudo que não deu certo vai vir para nós como um caminho pré-percorrido, entende? Oi Lu, oi Terezinha. Então a gente precisa ter mais consciência da nossa direção, né? Da direção que nós damos para os nossos pensamentos, porque através deles vão mudar os sentimentos. Então vocês fizeram a experiência agora, quem conseguiu fazer, quiser deixar aqui algum comentário, vai ser bem legal. Quem não conseguiu, faça depois. Voltar no tempo em qual? Na coisa ruim ou na coisa ruim ou na coisa boa, Rose? Mas assim, esse exercício ele é mais para mostrar a quantidade de coisas que vem quando nós lembramos de uma coisa boa, ou a disposição que vem, né? E a não disposição, ou até assim, uma preguiça que vem quando nós fizemos os outros dois. Então, com isso, o que isso vem nos mostrar? Que nós temos como direcionar o nosso estado emocional. A gente tem como direcionar ele. Então, hoje eu estava meio cansada e aí eu me permiti descansar um pouco, porque eu tinha como e dei conta de fazer isso. E depois, no segundo momento, eu botei músicas de alta vibração para poder me energizar. Então, assim, com esse comportamento, a gente direciona o nosso estado vibracional. Direcionando o nosso estado vibracional, a gente encontra mais criatividade e a gente percebe a flexibilidade em nós, como nós temos flexibilidade. Olha o brinco, obrigada. Depois das lives aqui, todo mundo comentando de um brinco ou do outro, eu comecei a mudar um pouco, ser mais criativa nos brincos, né? Tem todos os dias, não estou entendendo. Fala um pouquinho mais, Rosineia. Assim, a gente fez esse exercício de 3 situações, né? Uma que a gente olhou para a palma da mão, que é uma situação neutra. Uma que nós lembramos de coisas que não foram legais, sentimentos que não nos fizeram bem. E um segundo momento onde nós nos conectamos com coisas que são positivas. O que acontece? A gente está aqui conversando e eu sugiro que vocês façam esse exercício. E aí, por uma sugestão, vocês se permitem, naquele momento, fazerem essa trajetória de pensar, vou olhar para minha mão, tá? E depois de olhar para a mão, o que deu vontade de fazer? Vou pensar numa coisa ruim. O que deu vontade de fazer? Claro que a gente fez em pouquinho tempo, vocês têm que fazer depois em casa com mais tempo, né? E quando eu penso numa coisa boa, o que dá vontade de fazer? O que tá por trás disso? Isso foi comprovado cientificamente, né? Que quando nós estamos no neutro, a gente tem menos vontade de fazer coisas. Quando a gente tá no negativo, na lembrança de algo ruim, menos ainda. E quando nós acessamos uma lembrança e algo bom, a gente tem mais vontade de fazer. Então, se eu com a minha sugestão aqui sou capaz de direcionar vocês e vocês acessarem esses estados emocionais diversos, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos habilidade para fazer isso no nosso dia a dia. Nós temos como direcionar o nosso pensamento. O que acontece? A nossa mente, ela trabalha por associação. Então, nós temos que estar conscientes disso. O que vai gerar essa associação? Bom, nós estamos passando por um momento de dificuldade, vamos supor. A nossa mente vai buscar outros momentos de dificuldade. É uma coisa que acontece naturalmente. Então, a gente precisa estar atento a isso. E em vez de conectar com momentos de dificuldade, que vai nos trazer uma baixa de vibração e vai nos trazer, talvez, até uma estagnação, a gente vai ter tendência de repetir padrões, a gente volta e pensa na questão positiva. Ou naquilo que eu superei. Se eu lembrar de algo assim que não foi legal, eu posso dizer, nossa, posso fazer um movimento novo. Deu certo, aquilo passou, né? Deixa eu ver o que a Flávia botou aqui. O olhar para a mão me fez ter coragem de tomar as minhas decisões na mão, de assumir com responsabilidade as nossas escolhas e olhar de frente para o desafio. Muito bom. Aqui a gente já começa a conectar com essa fala da Flávia, às vezes com questões nossas que estão latentes e a gente associa. Isso que eu falei da associação da nossa mente, né? Então, de repente tu tá passando, Flávia, por uma situação agora que olhando para aquilo conectou com algo que para ti faz sentido. Oi, Fernanda, tudo bem? Então, também é por associação, né? Então, nesse caso da Flávia, me deu essa impressão que foi uma associação.
Mas pensando em coisas boas, né? Você sentiu vontade de fazer mais coisas ou menos coisas? Então a gente precisa estar consciente que nós temos como direcionar o nosso estado emocional e nosso estado mental. Porque do estado mental, o estado emocional se alimenta. Faz sentido para vocês? Conforme os nossos pensamentos vão navegando aí no nosso passado, no nosso aqui e agora, nossas projeções de futuro, né? Nós vamos acessando emoções. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente e amiga e nós estávamos falando sobre isso, porque ela me deu um feedback e nós conversamos sobre, na fala dela, percebi que ela falava muito do futuro. E ela acaba com essa fala de futuro, porque ela é uma pessoa bastante focada em planejar, em estar preparada, né? Ela sabe que tem uma questão de controle bem interessante, assim, bem relevante nela. O que ela se dá conta? Que esse pensamento de estar sempre pronta para o que vier do futuro, lá na frente, ela acaba acessando cargas emocionais desnecessárias. Coisas que não aconteceu ainda. Mas ela já está vivenciando aquilo emocionalmente porque a mente dela, o pensamento dela, conecta com esse tipo de sentimento. Então nós fazemos isso com o passado, muito. Porque uma situação difícil chega e a gente associa. E aí a gente acessa as mesmas emoções de baixa vibração. E aí nós ficamos menos criativos. Então a gente tem menos tendência, quando faz isso, de encontrar saída. Porque nós tendemos a repetir aquele padrão, né? Deixa eu ver aqui o que a Lu colocou, né? Só consegui pensar em coisas tristes. Não conseguiu fazer o terceiro exercício, Lu? Aquele de pensar em coisas positivas? Associação, olhar pra mão, sentir vontade de direcionar o meu estado mental. Ó, também, aqui a Andrea foi parecido com o resultado da Flávia, né? Que é uma associação. A mão conduz, a mão direciona, né? Foi essa associação. E nós estamos falando sobre isso, né? Sobre o nosso emocional, sobre nós sermos mais flexíveis, sobre nós termos mais domínio sobre a nossa relação conosco, podermos acessar o nosso melhor, né? Cristina, Rose, super me identifico com esse relato. Qual deles, Rose? Então, gente, assim, a gente precisa estimular a nossa criatividade. E uma das formas, como eu falei ali no início, que mais estimula a nossa criatividade é viver o aqui e agora. Porque, em razão da nossa mente ser muito associativa, se nós ficamos focados no passado e no que aconteceu, geralmente nós vamos produzir um futuro parecido, porque a gente vai começar a vibrar naquela energia e vai começar a atrair a mesma coisa. Então o exercício do aqui e agora é muito... o da minha cliente, da minha amiga, sobre pensamento no futuro, né? Isso foi assim, muito interessante, nós conversamos hoje sobre isso, porque ela disse, nossa, essa percepção que você me trouxe clareou muito, porque é um padrão dela. E o que tá por trás desse padrão, né? De ficar lá no futuro? O controle. E o controle, ele acaba sendo um grande bloqueio para nossa criatividade. Quando ele é desmedido, óbvio, a gente tem que ter um certo controle do que está acontecendo no sentido de, sim, eu me planejo, né? Eu vou viajar, vai para um lugar frio, por exemplo, coisas bem banais. Vou levar uma roupa para frio, eu vou me precaver em algumas coisas, né? Mas quando o controle chega num ponto, isso que você colocou, Rose, de sofrer por antecipação, né? Ele nos aprisiona. Então nós temos a sensação de que nós estamos seguros em função do controle. Só que ele acaba nos tornando mais rígidos e acaba nos tornando pouco criativos. Porque a gente não abre espaço para o imprevisível. E é dentro do imprevisível que a criatividade aparece. O imprevisível, ele traz possibilidade de nós procurarmos outras soluções, né? Eu sempre falo aqui de algumas situações que aconteceram, acho até que já falei numa live isso, volta e meia eu acabo, né, citando coisas que são parecidas, mas enfim. A minha avó, ela tem diabetes, então ela tem, assim, abre feridas, né? Em alguns locais. E então, um dia eu fazendo o curativo para ela, não tinha o curativo que ela usava. E aí eu pensei, puxa vida, o que a gente pode colocar ali? E eu tinha os tapa-olhos que meu filho utilizou uma época, estavam lá guardados. E aí eu peguei e falei, acho que eu tenho uma coisa que vai servir. E peguei o tal do tapa-olho.
E ela tem a pele, em função da diabetes, a pele dela é bem fininha, né? Uma pele bem frágil. E aí eu fui lá e coloquei o tapa-olho em cima do machucado dela. E pra vocês terem uma ideia, eu acho que isso aconteceu há 2 anos. E ela usa até hoje, ela não compra mais o negócio do curativo. Ela compra o negócio do tapa-olho, por quê? Como a pele da perna dela, por ter diabetes, estava bem fininha, é uma pele mais sensível como a pele do rosto, né? Então ela acaba não machucando tanto. E o tamanho do tapa-olho dá certinho no tipo de ferida que ela cria. Então, assim, porque eu não tinha aquilo em mãos, abriu possibilidade de buscar uma alternativa nova, que tivesse presente naquele aqui agora. Então, essas imprevisibilidades, elas nos exercitam a nossa criatividade. E no momento do imprevisível, nós somos capazes de encontrar recurso aonde nós não encontraríamos numa vida toda bonitinha, toda certinha, tudo acontecendo, né? Bonitinho, entre aspas. Tudo acontecendo no prazo, dentro do certinho. Então, uma vida assim exige de nós pouca criatividade, pouca flexibilidade, pouca resiliência. E quando nós acessamos essa resiliência, essa flexibilidade, nós nos surpreendemos da força que nós temos dentro de nós. Eu trouxe um exemplo bem banal aqui, mas vocês podem pegar essa metáfora, esse exemplo e fazer uma analogia com outras situações da vida, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Também sofro por antecipação. A Tânia colocou, né? Se for viajar, antes de ir já estou cansada de tanto ir sem sair do lugar. Olha que legal esse teu relato, Tânia. É exatamente isso. Porque a nossa mente, ela tem influência direta com o nosso estado de sensação, nosso estado emocional. Então, o fato de você estar indo lá na frente, você está vivendo coisas que não aconteceram e talvez não aconteçam. E isso que você está gerando na sua mente, esse monte de pensamentos, eles vão gerar um desgaste para você. A ponto desse desgaste, daqui a pouco, chegar até no físico. Porque é tudo interconectado, né? Deixa eu ver o que a Fernanda colocou. Obrigada, Fernanda. Ó, eu já entrego ao universo tranquilo. Acredito que ele me direciona só boas energias. Boas pessoas e lindos encontros. Ótimo. Isso que você está colocando, Fernanda, é uma confiança na vida. Quando a gente tem muito essa questão de sofrer por antecipação, nós temos que desenvolver isso que a Fernanda colocou aqui, uma certa confiança, né? Ontem, eu recebi uma mensagem dizendo assim, nossa, tô lembrando aqui de conversas que a gente teve lá atrás e que você disse sobre controle, que na verdade nós não controlamos nada. E aí vem essa confiança na vida. E tem uma pessoa muito amiga minha, muito querida, que ela dizia assim, não adianta planejar, organizar tudo. Vem Deus, muda uma coisinha e tudo muda. Então, na verdade, por mais que nós nos planejemos, que nós nos organizemos, né? A vida sempre tem essa possibilidade de ser bagunçada. Só que nós enxergamos essa bagunça quase sempre como algo ruim. Mas se nós pensarmos nisso que eu estava falando, sobre como é necessário um pouco do caos para que nós possamos acessar a criatividade, acessar recursos nossos, que nós não acessaríamos se corresse tudo tranquilo, tudo. Claro que nós temos momentos de super tranquilidade, são super bem-vindos, são os momentos que a gente, né, vive aquela motivação, vive aquela excitação, energiza. E a gente também tem momentos onde nós precisamos viver esses desafios, que é onde a gente se potencializa, onde a gente encontra respostas nos lugares que não são tão comuns. E aí nós encontramos novos caminhos, novas possibilidades. A minha filha... Achou onde, filha? Eu achei lá na garagem. Oh, Bia, obrigada. Olha que ótima notícia. O meu brinco que eu tinha perdido, um brinco que eu tenho há anos. E eu comprei de novo esse brinco, porque eu adoro ele. Um dia no aeroporto eu achei e comprei e eu tinha perdido. Aí eu falei, bom, paciência, perdi, né? Deve ter perdido na rua. Foi um dia que eu fiz bastante coisa na rua. E agora elas entraram aqui, que acharam o brinco na garagem. Pedimos e vibramos no bem. Tá travando pra todo mundo, gente? A Rose tá me dizendo que tá travando. Como é que tá pra todo mundo? Voltou? Tá travando ainda? Como é que tá a conexão? Vou esperar alguém responder. Vamos ver se alguém botou aqui. Ainda não. Espero que esteja tudo... Pra mim não tá aparecendo nada de travando. Vou escrever aqui. Tá normal? Tá bom. Obrigada, Lu.
Então, gente... Ai, como é que eu tiro isso aqui agora? Aqui. Tá, consegui. Então, gente... Por exemplo, tá? Eu tava cansada, bem cansada. Eu disse, tô super cansada hoje. Descansei um pouquinho, né? E vim aqui pra live. E aí, aqui na live, a gente tá tendo essa troca. Vocês estão colocando questões. Eu tô entrando com coisas que me remetem, né? A situações estimulantes. E já tô me sentindo super energizada. Aquele cansaço que eu tava ali atrás, eu já não tô mais sentindo ele. Então, o maior comando nosso, ele é aqui. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Fernanda. Tá, que bom que tá tranquilo. A gente tem que se dar conta disso. A gente tem que tomar consciência disso cada vez mais. Um exemplo disso, eu até postei nos stories esses dias. Eu fui pra academia e a academia, pra mim, era uma coisa muito desafiadora. Agora já tá mais tranquilo, porque eu faço a musculação num movimento mais meditativo. E antigamente eu tinha muita pressa, né, de terminar logo e tal. Então já mudou. A sensação, assim, o desânimo que eu tinha pra ir já é diferente pelo estado mental que eu tenho. Não é por nada diferente, é um estado mental, né? E aí esses dias eu tava na academia e eu coloquei uma música, que eu até postei nos stories, chamada Streets of Fire. Quem é mais antigo vai lembrar, vai conhecer essa música, é da Rose de Fogo, daquele filme Rose de Fogo. E é uma música que eu acho, assim, super animada. É uma música, pra mim, ela é uma alta vibração. E eu coloquei aquela música, eu tava fazendo um exercício no elliptical. E aí, a música começou a tocar. Gente, eu fazia o exercício no nível 1. Eventualmente, eu colocava ele no nível 2, tá? E eu fazia por 10 minutos. Nesse dia, com essa música, eu fiz ele por 13 ou 14 minutos no nível 3. Então, pensa, o que isso significa? Que quando nós mudamos o nosso estado mental, tudo no nosso corpo também se movimenta. E isso é muito, 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 muito importante, e que nós possamos trazer isso pro nosso dia a dia. Que isso saia assim, porque às vezes eu vou falar uma coisa, ou mesmo eu leio, etc. E a gente pensa assim, tá, é verdade. A gente concorda com a nossa mente racional. Mas nós não conseguimos, muitas vezes, trazer isso para nossa consciência e para execução diária disso, dessa consciência. E quando nós trazemos isso para a consciência, nós começamos efetivamente a direcionar a nossa vida. Isso significa que nós vamos ter momentos difíceis? Nós vamos. Nós não vamos ter problemas? Nós vamos. Nós não vamos ter desafios? Nós vamos. A gente vai ter tudo. Tudo que a gente vem tendo, a gente vai ter. Só que a gente vai conseguir passar mais fácil por isso. Então, assim, se a gente pensar na criatividade, tá? E na flexibilidade, eu pergunto pra vocês. Atravessar um desafio com criatividade e flexibilidade é melhor ou pior? Né? É até óbvio. É claro que é melhor. Porque a flexibilidade e a criatividade, elas abrem portas para outros caminhos. Ou novos caminhos, né? Então, assim, é importante vocês também perceberem se vocês são pessoas flexíveis. Se vocês são flexíveis, tem alguma área da vida de vocês que vocês são menos flexíveis. Renata, música pra mim é vida. Eu entro entre Luan, Legião Urbana, Armandinho e Ivete me salvam. E é verdade isso, né, Fernanda? Com certeza, a música é comprovado, né? Tem musicoterapia, tem trabalhos bem sérios, científicos, né? Em relação à música. Eu amo música, assim, não vivo sem música. Acho que a música faz toda uma diferença, né? Na nossa vida, e nós temos que estimular isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente entra naquilo que eu falei, dos hábitos, né? Não espaço para criatividade, e aí a gente vem assim. E aí a criatividade, ela passa a aparecer em coisas simples. Às vezes, nós não nos permitimos, né? Nós somos rígidos, assim, discretamente rígidos. Nós não nos permitimos ouvir música em certas situações. Ou nós não fazemos pausas para acessar isso, né? No caso da música, que é o que a gente tá falando. Tudo bem, Charles? Tudo bem, Neta? Então, a criatividade, ela é essencial para que a nossa vida seja mais leve e para que a gente acesse mais diversão, né? Porque quando nós pensarmos agora, assim, diante de uma situação desafiadora, que nós temos a opção de sermos criativos ou de sermos mais inflexíveis e mais rígidos,
nós podemos escolher ser mais criativos. E se a gente vier pra gente, né, pra nós mesmos, né, pro nosso Google interno, com a frase, o que posso fazer de diferente? Né? O que eu não pensei ainda que pode trazer uma solução? Porque eu sempre falo isso, nós temos um Google interno, né? Que é o nosso sistema de ativar pensamentos, de fazer buscas. Como a gente faz busca no Google, a gente faz busca dentro da gente. E quanto mais inteligente a pergunta, melhor a resposta, né? Então a gente tem que estar conectado com isso, que a nossa mente, nós estamos sempre nos perguntando coisas e buscando coisas. Então no momento de crise, como eu falei antes, a nossa tendência é buscar o padrão. A nossa mente busca o padrão. Então, se nós temos um padrão mais elevado, ela vai buscar esse padrão, ótimo. Mas se nós temos um padrão de, puxa, geralmente ele é associativo, né? Como eu falei, a nossa mente é associativa. Então, estamos passando por uma questão ruim, difícil. Nós vamos lembrar daquilo que estava ruim. E aí a nossa capacidade de encontrar soluções vai baixar. Então, assim, não que a gente não possa lembrar, porque a gente vai fazer esse movimento, ele é natural. Mas quando nós estamos conscientes que a gente faz esse movimento, aí nós temos autonomia para redirecionar para outro lugar. O que eu posso fazer de diferente? O que eu ainda não fiz? Né? Eu olho para essa crise e enxergo essa crise como uma oportunidade de me desenvolver, de encontrar coisas que eu não conheço, que eu não sei sobre mim, que podem me surpreender. Então, assim, o mais importante de tudo, e isso assim, acho que em todas as áreas da nossa vida, é nós desenvolvermos cada vez mais a nossa capacidade de estarmos no aqui e no agora. Quando vem o pensamento lá de trás, lembrar do aqui e agora. Eu gosto muito da psicologia budista e ando lendo muito sobre isso, me aprofundando. E uma das questões que eu achei muito interessante, não sei vocês, o que vocês pensam sobre karma. Mas enfim, já tem alguns anos que eu reflito muito sobre a questão do karma, né? Sobre a nossa autonomia diante da vida, de transformar a nossa experiência, né? Daquilo que pode ser transformado dentro de nós. E aí eu penso muito sobre o karma. E dentro da psicologia budista, tava lendo esses dias, falava assim, que o karma, ele vai acontecer. E o que é o karma? O karma é uma situação, né, que é reflexo de algo que aconteceu lá atrás. Para quem acredita em outras vidas, pode ser algo que aconteceu numa outra vida, né, que vai voltar como uma experiência para essa vida. As pessoas dizem, nossa, esse é meu karma, né? Então, o karma, ele sempre... Oi, Andréia. O karma, ele sempre vai surgir. Né? Ele sempre vai entrar. Você quer entrar para falar, André? Que eu vi que tem uma solicitação. Quer entrar para falar ou foi sem querer ali? Então o karma, ele sempre vai existir. É a ação e reação, né? Nós fazemos um movimento, esse movimento naturalmente gera movimento que volta para nós. Então essa é a lei do karma. Mas aonde que a gente supera o karma? Aonde que nós transcendemos o karma? No aqui e agora. Então lá atrás, nós não temos como mexer no passado, né? As ações que nós tivemos, elas geraram karmas. Então, nós vamos lidar com esses karmas, né? A gente pode usar a palavra karma e pode usar a palavra ação e reação. Toda ação gera uma reação. Então, as nossas ações, elas vão gerar reações, a gente vai lidar com isso. Porém, qual é a diferença? No momento em que essa onda, né, da minha ação volta para mim e eu estou no aqui e agora, eu não vou reagir a essa situação focada lá atrás. Eu tenho a oportunidade de estar consciente no aqui e agora e através da minha percepção e da minha ação transformar esse karma num dharma, né? Que é aquela parte onde nós construímos, onde nós nutrimos, frutificamos algo positivo, né? Então, a gente pode, diante de um karma, criar um dharma e mudar a nossa relação com aquele tipo de situação. Então, quanto mais eu estou no aqui e agora, mais isso é possível. Então, eu aceito que aquela situação
veio pra minha vida, porque são coisas que a gente, nesse momento, não tem controle. Se a gente pensar sobre karma, bom, é algo lá de trás que tá reverberou e volta, né? Então, sobre isso, eu não tenho mais controle, isso foi. Mas sobre como eu lido com isso hoje, eu tenho total controle. E a partir da forma como eu lido com isso hoje, eu posso criar um dharma, então, né? Posso transformar completamente essa situação. E como que a gente faz para poder estar do aqui e agora? A gente tem que fazer exercício. É um exercício. Tem vezes que vai ser mais fácil, tem vezes que vai ser mais difícil. E como é que é esse exercício? Lembrar, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso... o que é mais importante? O que é a prioridade hoje? Mas hoje, né? Que nem a Lu colocou ali, né? Que tava muito difícil ela pensar nas coisas positivas. Uma dica, Lu, para você fazer esse exercício é pensar o que tem de positivo hoje. Hoje, das coisas mais simples que você puder conectar. A primeira vez que eu entrei em contato com esses exercícios, né, de gratidão, da gente olhar para as coisas positivas, parecia meio banal, assim, tá, tudo bem, mas isso aí, né, a gente sabe. Mas não é assim. Nós precisamos lembrar a nós mesmos que nós estamos aqui agora. E lembrar das pequenas coisas que nós temos como garantidas, que são sim milagres, que são sim grandes bênçãos, né? Tem muitas meditações da Louise Hay, não sei se vocês conhecem, né? Ela faleceu em 2017, ela viveu assim, tinha 90 e poucos anos. E pra mim ela é um exemplo, assim, de alguém que trabalhou muito tempo, né, nessa área terapêutica, a vida dela inteira. Ela passou por grandes provações, eu digo, né, na vida, abusos, etc. E ela tinha muito essa conduta, né, da gratidão e de valorizar a amorosidade, o amor, esse positivo. Então, nessa meditação que ela tem, ela fala sobre coisas que nós temos como garantidas e que, na verdade, operam milagres na nossa vida. Encanamento, né? Uma cama, pessoas que trabalham, né, em vários lugares e que fazem possível que aquilo que a gente gosta de comer esteja na nossa mesa, que a gente tenha comida, que a gente tenha higiene nos locais que a gente vai. Então, assim, essa rede sistêmica, né, que é a vida, isso nos conecta com uma fonte de energia muito grandiosa. Então, Lu, esse exercício de olhar para o aqui e agora, para conseguir conectar com as coisas boas, você pode fazer assim, pensando nas coisas boas de hoje, do dia de hoje, o que tem de bom no dia de hoje. E aí, como a nossa mente é associativa, o que eu falei antes, você vai começar a lembrar de outras coisas boas que você não está conseguindo lembrar. Devagarinho, sem se cobrar, né, você vai fazendo esse exercício. Com esse exercício, você vai ver que você vai ficar mais flexível para sair daqueles padrões que você estava antes, para entrar em novos padrões, né? E aí acessar a criatividade, novas possibilidades. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Andréa colocou sobre o karma, né? Que às vezes ela acredita e às vezes não. Se a gente tirar a palavra karma, Andréa, e pensar na lei da ação e reação, aí você pode trazer isso mais para sua realidade, né? Quando eu falo assim, ação e reação, como é que é isso para você? Faz sentido que isso é uma realidade, é um fato? Lu, depois me conta, faz esse exercício assim, passinho de formiguinha, pequenas coisas, e depois me conta como é que foi. A gente precisa começar a tomar as rédeas, né? Da nossa vida, da nossa relação interna. E é por isso que eu falo dessa questão de ser o nosso próprio mestre. Para que nós sejamos nossos próprios mestres, nós precisamos tomar essa responsabilidade para nós, né? De nos transformarmos ou exercitarmos mais a nossa criatividade, a nossa flexibilidade, a nossa condução dos nossos pensamentos, a nossa observação do que passa pela nossa mente, do que a gente escolhe nutrir e não, né? Dos nossos processos. E isso tudo de uma forma que vai ficando cada vez mais natural, cada vez mais leve. Então, gente, eu até quero falar aqui, vou convidar, vai começar no dia 17, uma jornada, né? Se chama Eu, Mestre de Mim, e é uma mentoria, um grupo de mentoria, são 20 vagas. Quem estiver interessado, manda inbox, por favor. Quem tá aqui na live tem um desconto de 20% para participar. Serão 7 aulas,
ao vivo, né? Totalmente online, com esse objetivo, que nós possamos cada vez mais acordar esse mestre dentro de nós. Quer dizer, não o mestre está acordado. Acordar esse eu nosso, esse ego nosso limitado, para que nós possamos acessar isso dentro de nós. E ter mais habilidade para fazer esses movimentos e trazer para nossa vida essa leveza, soltar um pouco esse peso, né? Soltar o controle, confiar mais na nossa vida, confiar mais nas nossas capacidades, depender menos, né? Das mudanças externas, óbvio que são necessárias, é uma dança, né? Mas que elas não controlem tanto o nosso estado emocional e as nossas motivações, né? Que a gente possa também saber buscar dentro de nós isso. Então esse grupo de mentoria, ele é para isso, pra gente fazer essa viagem. Tem um bônus que é uma aula de astrologia, mini curso de astrologia e de propósito financeiro também. Então quem tiver interessado, né, depois manda uma mensagem inbox que eu passo o cupom e passo o link. Então, gente, é possível que nós sejamos mais os nossos próprios mestres, que a gente encontre dentro de nós coisas que nós buscamos muito fora. E aí, quando nós assumimos isso, aquilo que vem de fora é potencializado positivamente, né, para o nosso crescimento. Então, quando nós temos consciência da nossa capacidade, da nossa real, que tudo que acontece na nossa vida é orientado a partir daqui de dentro, aquilo que vem de fora é percebido diferente. Então, a gente tem um proveito muito valioso das nossas interações, dos nossos encontros, né, com as outras pessoas, com as situações externas, né? Nós começamos a enxergar o que há por trás daquela nossa rotina. Então, assim, a criatividade, ela tem a ver, como eu falei, muito com a nossa capacidade de flexibilidade. Então, uma das coisas que eu acho que é interessante vocês prestarem atenção é, principalmente diante dos desafios, qual é a tendência que vocês têm quando algo não sai muito bem. Prestem atenção como é que funciona o mental de vocês quando algo não sai como vocês imaginavam, né? Ou não sai muito bem. E aí percebam que tipo de pensamento vocês buscam nessa associação, né? Na questão, por exemplo, que teve 2 pessoas que trouxeram aqui, né? E eu trouxe a Rose, mas deixa eu ver quem mais que trouxe sobre olhar para o futuro, né? Sobre pensar lá na frente e sofrer por antecedência, né? A Tânia. Isso é algo muito associativo e a gente pode minimizar isso focando nessas perguntas que eu disse, né? Sobre o que eu posso fazer hoje. O que hoje eu posso olhar e dar conta que tem a ver com isso, né? E aí você vai diminuindo a sua ansiedade, porque você vai focando aqui. Porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Nós podemos ter uma ideia do que pode, mas a gente não sabe. E quando nós ficamos muito rígidos nisso, né, com a mente muito lá na frente, nós acabamos bloqueando as possibilidades que tem pra gente aqui e agora, né? Então, para pensar, criatividade é vinculada com situações imprevistas. São nesses momentos, né, que a criatividade surge. Se nós formos pensar na história da humanidade, as evoluções, as revoluções que surgiram, as inovações, geralmente elas vêm, né, de uma dificuldade. A dificuldade instiga em nós essa busca por algo novo, por algo diferente, por algo que facilite, por algo mais leve, né? Então, não vamos fechar totalmente as portas, né, para as dificuldades quando elas chegam. Não vamos nos tornar rígidos. Não vamos nos reprimir. Vamos pensar assim, bom, dificuldade é oportunidade. Claro que dentro desse processo a gente precisa às vezes organizar, né, o nosso... fazer uma respiração para acalmar, fazer esse exercício todo. Mas assim nós vamos exercitando a nossa mente, o nosso coração, conectando os dois, né? E encontrando as saídas, né? Eu tinha dado oi pra Cláudia, agora vi a Laurinha dar oi pra Cláudia. Oi, Cláudia. Alguém que colocar alguma coisa aqui, gente, eu não faço nem ideia que horas são. E eu acabo sempre ficando sem um relógio aqui perto e aí me perco, né? Não sei que horas são.
lives repletas de paz e energia. É sempre maravilhoso estar na sua companhia. Ai, obrigada, Lu. Obrigada, querida. Muito obrigada, eu digo mesmo, assim. Digo mesmo. E hoje tá sendo especial demais, porque eu tava cansada e a gente tá aqui e tá sendo reenergizante essa conversa, né? Poder trazer essas coisas. Gente, se alguém quiser colocar, né? A Tânia colocou, estou rígida no físico. Então, olha, tem tudo a ver isso que você tá colocando aqui, Tânia. Obrigada, Lu. 10:08, ótimo, obrigada. Rígida até no físico, aquilo que eu falei antes. Então, assim, daqui, então pensa, do nosso pensamento vem pro nosso emocional. E do nosso emocional vem pro físico. É só a gente pensar, por exemplo, em questões onde nós precisamos acessar adrenalina. Ou, por exemplo, medo, né? Desafio que o nosso corpo se transforma para atravessar aquela situação. Ou, como eu falei, a questão da música, né? Que meu corpo atingiu um resultado muito mais... muito melhor com a música. Então, Tânia, uma coisa que eu falo pra você que é importante você fazer, né? Perceber em que pontos essa rigidez aparece. Então, ali você deu uma dica. Você falou que quando vem questões de planejamento, né? Coisas lá da frente, você já entra naquele esquema do controle. Então, nesse momento que você perceber que está entrando nessa situação do controle, você tira o pé do acelerador, lembra que você... Oi, Tati! Lembra que você tá no comando, você tem como assumir o comando, né? Você começa assumindo esse comando pela observação. Então, você, que nem a Rose colocou aqui, né? Ansiedade pelo futuro. Já sabe que essa ansiedade causa estresse, já tá observando isso. E agora, qual é o próximo passo? Direcionar para outro ponto. Esse é o primeiro passo. De novo eu falo, quando a gente direciona para outro ponto, não é, obrigada, guria. Quando a gente direciona para outro ponto, não é que a gente tá não dando bola. Não, eu não vou fazer de conta. Não, a gente, para poder dar conta, nós precisamos ir para outro lugar vibracional. Esse que é o ponto. Não é fuga, é o contrário, é saída. É encontrar novas saídas. Então, assim, tanto ali pra Tânia que ela colocou, né, quanto pra ti, Rose, bateu essa questão, né, da ansiedade, do pensamento no futuro. Tu já tá observando, né, já tá ali, ó, eu faço isso. Então, o primeiro passo, para e direciona pra outro lugar. A gente fez aqui no início da live o exercício, né, nós olhamos pra algo neutro, nós olhamos pra algo que trazia esses sentimentos ruins, e nós olhamos para algo que nos lembrava de coisa boa. Claro que nós fizemos isso rapidinho, vocês podem fazer isso em casa, para poder perceber o quanto vocês têm de domínio sobre essa área mental, né? E o quanto isso afeta, sim, o nosso físico, que nem a Tânia colocou ali. Então, percebeu isso? Sai da associação, daquela mente associativa, né? E vem para uma condução. Então, ouvindo música é bom, né? Aí você saiu já daquele estrado vibracional, lembrando de algo legal também é bom, né? Contemplando algo legal, a natureza, né? A filha, que nem eu sei que a Rose tem, a filha linda, contemplando a filha, contemplando o céu, né? Você já sai daquele estado, então você já fez um movimento, tá? Depois, qual é o terceiro passo? Bom, o terceiro passo é eu olhar para o aqui e agora, efetivamente fazendo as perguntas. Disso tudo que tá passando pela minha cabeça, o que é prioridade aqui e agora, né? Exatamente, busca coisas para como a Tati colocou ali, né? Você busca coisas para elevar a sua vibração e você busca depois o foco naquilo que realmente tem necessidade de ser olhado nesse momento. Claro que com isso a gente não tá dizendo que não tem que ter planejamento, tem. Mas aquele planejamento que dá espaço para que o universo trabalhe. Uma vez, onde é que eu li isso? Eu li num livro, mas agora não lembro. Tantas coisas interessantes que a gente lê, né? Falava assim, nós conduzimos a nossa vida no lugar do motorista, do piloto. E deixamos o lugar de copiloto para a divindade, para o Supremo. Então nós podemos fazer o contrário. Nós podemos assumir o lugar de copiloto, que é essa parte que eu estou trazendo pra gente aqui, e deixarmos para piloto a divindade, o universo trabalhar, né? Trazendo aquilo que é preciso para nossa vida e nós possamos acolher e olhar. Disso tudo, né?
Tem até a oração de São Francisco, eu acho que fala isso, né? Disso tudo, aonde eu posso atuar e aonde eu não posso atuar. E aí eu abro espaço para que a vida flua mais livremente. Então, quando a gente vem para o presente, Rose, Tânia e todo mundo que tá aí, quando a gente vem para o presente, a gente se pergunta: o que é meu aqui, nesse aqui agora? O que eu tenho que dar conta hoje? Hoje. Qual é a minha prioridade? O que eu preciso dar conta hoje? Claro, de novo dizendo, né? Tem lá o seu planejamento e tal, mas vamos olhar nesse mundo das emoções, nesse mundo dos pensamentos pro aqui e agora. Porque isso vai organizar o nosso emocional, vai organizar o nosso estado vibratório, vai permitir que esse piloto, essa divindade que é pilota, né, assuma o seu papel e traga as situações para nós. E nós ficamos com aquilo que é nosso, com aquilo que nós precisamos dar conta, né, para encontrar dentro de nós mesmos as nossas capacidades, os nossos talentos, né? E é tão legal quando a gente acessa a criatividade. A criatividade, ela é a inteligência brincando, né? Ela é a nossa sabedoria se divertindo, criando novos caminhos. Então, nós temos que permitir isso na nossa vida, porque dessa forma, a nossa vida vai ser muito mais prazerosa. E quem não quer uma vida mais prazerosa? A gente está aqui para também acessar esse prazer, né? Nós estamos aqui para desfrutar da vida, não só para passarmos pelas situações, pagarmos os boletos, nos preocuparmos. Não, a gente está aqui também para desfrutar, né? Esse veículo maravilhoso que nós somos, que é a nossa mente, que é o nosso corpo, né? Que é a integração da nossa mente, nosso corpo, nossa alma, as sensações que nós podemos acessar nessa integração, né? Então, quando você estiver diante de uma situação e você se sentir rígido, por exemplo, não vou fazer. Pergunta, né? O que te impede de fazer? E conforme for a resposta, oi Elô, oi pai do Nicolas. Legal, pai do Nicolas. Gostei do nome. Permita-se perguntar, né? O que me impede? E dependendo da resposta que surgir, dá o passo adiante. Permite romper algumas barreiras, né? Permite acessar essa flexibilidade que nós temos e que muitas vezes a gente não acessa. E aí, não acessando a flexibilidade, nós ficamos dentro daquele quadradinho, né? E nós também não acessamos a nossa criatividade. E aí a nossa inteligência, a nossa sabedoria não se diverte. E a vida passa a ficar mais pesada. Então, vão ter momentos mais desafiadores, onde nós vamos precisar atuar de uma forma mais consistente, assim, né? Com mais intensidade, fazer um esforço maior para dar a mão para nós mesmos, né? E vir para um espaço elevado, né? Que a gente esteja conectado com o nosso eu superior e que nós possamos acessar, né? Todas as bênçãos que nós temos para acessar dentro de nós. Tá terminando aqui, gente. Vários pontos legais que nós levantamos, né? Gostei muito da participação de todos. Muito obrigada pela presença. Um maravilhoso final de semana, de muita criatividade, de muita flexibilidade, de muito aqui e agora. Lembrem dessas 3 questões, né? Flexibilidade, criatividade, aqui e agora. E anotem isso em algum lugar. E sempre que possível tragam esse gatilho para vocês, né? Quando vocês sentirem que estão rígidos, quando vocês sentirem que tá difícil encontrar uma solução, quando vocês se conectarem, né? Com uma baixa vibração, façam esse movimento. Gratidão, gratidão, gente, muito obrigada. Passou rápido, né? Um beijo grande, uma linda sexta. Lembrando de novo, né? Quem quiser participar dessa turma, tenho certeza que serão momentos muito legais de muita troca, né? Manda mensagem inbox que eu explico um pouquinho mais. Começa no dia 17 e ficam abertas as inscrições até o dia 16 de março. Começou hoje e fica até o dia 16. Então só manda pelo link. As palavras... É isso, né, Tânia? Flexibilidade, criatividade, né? E aqui e agora. Então, assim, anotem isso e lembrem disso diante das dificuldades, diante dos desafios, que ali tem uma oportunidade, né? Para nós sermos mais criativos, conectados com a nossa essência, deixar que a nossa sabedoria e nossa inteligência se divirtam na vida também. Beijo enorme, abraço fraterno, carinhoso em cada um de vocês. Muito obrigada, gente.
Namastê e até a próxima. Beijo!